Ezequiel, capítulo de número 36. Nós vamos aprender aqui um pouquinho mais sobre ter um coração ensinável na presença de Deus. Irmã Dani, o que é um coração ensinável? É um coração disposto a aprender. Amém, irmãos? Tem gente que vai amadurecendo, vai aprendendo tanta coisa e acha que já sabe tudo. Mas tem um ditado que diz que a gente aprende e o que, irmãos? E morre burro, não é assim? Tem muita coisa para a gente aprender, mas não só nesse mundo, né? Não só nessa vida. Precisamos buscar aprender as coisas de Deus. E para ter um coração, irmãos, ensinável, nós não podemos endurecer o nosso coração. E aqui em Ezequiel 36... falar sobre um coração duro, um coração de pedra, onde Deus queria tirar, remover e nos dar um coração novo, segundo a vontade dele, um coração maleável, um coração de carne. Amém? Aí diz assim o versículo de número 26, uma promessa de Deus para nós. E vos darei, o que, irmãos? Um coração novo, amém? E esse coração não é só um coração, porque é do coração que procede a vida, amém? Se o coração para, a vida continua, irmãos? Então é um coração novo para ter uma vida nova. Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração, como, irmãos? Um coração de carne, né? Então nós estamos aqui na quarta-feira buscando pela família. Daqui a pouquinho mais nós vamos nos ajoelhar e nós vamos fazer essa oração. Deus, dá um coração novo para o meu familiar, amém? Tem tanto familiar, né, irmãos, de coração duro, sim ou não? Que não aceita conselho, que não aceita convite para vir na igreja, que a pessoa fala e o outro não aceita, né? Então nós precisamos orar para que a nossa família tenha esse coração novo. Um coração não de pedra, um coração não duro, mas um coração de carne. Só que adianta, irmãos, eu orar pelo meu familiar. Deus, dá um coração novo, dá um coração de carne, tira o coração duro, quebra aquela pedra, Jesus. Adianta eu orar por eles? Se Deus não puder amolecer o meu coração, sim ou não, irmãos? Adianta? Então, tudo que eu for buscar para o meu familiar, primeiro precisa acontecer aonde, irmãos? Precisa acontecer em nós, amém? A obra começa em nós. A Bíblia diz, se você crê no Senhor Jesus Cristo, então será salvo tu e depois a tua casa. Então tudo começa em nós. E a pergunta é, o nosso coração está mole ou está duro, irmãos? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas está com o coração o quê? Um coração duro, está vindo na igreja, está orando, e aí a gente abençoa o familiar. Não, nosso Deus é Deus de milagre. Deus muda, ainda que a pessoa esteja nos vícios, ainda que a pessoa esteja vivendo uma vida de destruição, o nosso Deus, ele muda, o nosso Deus é Deus de milagre. Aí a pessoa fala assim, amém, irmã Dani, eu creio que Deus é Deus de milagre, mas olha que essa pessoa é muito difícil. Às vezes a pessoa fica até desacreditada, irmãos, do poder de Deus. Acha que Deus pode mudar todo mundo fora de casa, né? Mas na minha casa, não, na minha casa é muito difícil. O coração do meu familiar, o que é muito duro. E às vezes nós, o que, irmãos? Limitamos o poder de Deus. Mas por quê? Porque às vezes o nosso coração está duro. Por às vezes o nosso coração, irmãos, está o quê? Desacreditado. Então não deixe o teu coração, irmão, se endurecer.
Não deixe teu coração duvidar, irmãos, do poder de Deus, do milagre de Deus. Amém? Eu já vi, irmãos, casamento restaurado depois de 16 anos. Já vi isso acontecer. Lá na cidade de Bagé tinha uma jovem, né? Que ela ia no ministério jovem e aí a mãe dela se converteu. A mãe dela se entregou para Jesus de fato e de verdade, começou até a ajudar no ministério infantil. Dali um pouco ela começou a trazer uma pessoa na igreja, né? Depois a gente ficou sabendo que era o ex-marido dela. Começou a trazer o ex-marido, já estavam há anos e anos, 16 anos separados, divorciados já no papel. E eles tinham uma amizade, ela começou a evangelizar ele. Aí aquela jovem ficava do lado do pai e da mãe, né? E os olhos brilhando, né? Imaginando ali uma restauração. E aconteceu, irmãos. Eles foram lá, eles casaram, regularizaram a documentação no civil. E aí eles vieram na igreja e o pastor abençoou. Olha que lindo, irmãos. Mas por quê? Porque um não tinha ninguém e o outro também não tinha ninguém, amém? E Deus pôde restaurar aquele casamento de vários anos. Para nós já era um caso perdido, sim ou não? Né? Quem talvez oraria ali naquela situação? Mas Deus trouxe restauração. E nada se compara à alegria da filha poder ver o pai e a mãe junto, na igreja, buscando ali a Deus, servindo a Deus. Então não desacredite de Deus, não desacredite do milagre, não deixe, irmãos, o teu coração endurecer. Ai, porque o teu familiar lá está muito longe de Deus. Ai, porque a situação está muito difícil. Ai, irmã Dani, porque olha aos meus olhos, é impossível. Amém, se é impossível para nós, entrega na mão de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do que, irmãos? Jesus, aqui está vivo, diga glória a Deus. O nosso Deus é o Deus de milagre, do impossível. Irmã, é impossível. Mas Deus é Deus do impossível. Então coloca na mão de Deus, porque não é eu que vou fazer. Não é você que vai fazer, irmãos. É quem? É Deus. Então coloca na mão de Deus. Não deixe o teu coração se endurecer. Deus disse, eu vou te dar um novo coração. E esse coração, irmãos, não é para guardar tristeza, não é para guardar rancor. A tristeza e o rancor endurecem o coração, sim ou não? A pessoa se decepciona, cria um muro, protege o coração, um mecanismo de defesa. Esse coração novo não é para guardar isso não, tristeza, desilusão, não. Esse coração novo é para guardar o quê? Versículo 27 diz, e porei dentro de vós o quê? O meu espírito, e farei que andeis aonde, irmãos? Nos meus estatutos. Esse coração novo não é para guardar o que o diabo diz. Esse coração novo não é para guardar coisa ruim. É para ter o Espírito de Deus. E é para ter os estatutos. É para ter aqui, ó, a palavra de Deus. O salmista, ele diz, eu escondi a tua palavra aonde? No meu coração. Para eu não pecar contra ti. Amém? Então é isso que nós devemos colocar no nosso coração. A palavra, os mandamentos, aquilo que Deus fala a respeito de nós e a respeito de quem, irmãos? E a respeito da nossa casa e a respeito da nossa família. Então adianta eu estar aqui de joelho, Deus, quebrando o coração lá do meu familiar e ter o coração duro? Primeira oração, Deus, quebranta o meu coração. Davi dizia, um coração quebrantado, aberto na presença de Deus, maleável na presença de Deus. O que diz? Deus não vai desprezar. Quando nós quebrantamos o nosso coração, Deus olha, Ele se agrada, amém, irmãos?
e Ele age na nossa vida. Mas quando? Quando há esse quebrantamento. Quando há essa humilhação na presença de Deus. Deus, eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho trazer minha família para a Tua presença, para os Teus caminhos. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor nada eu posso fazer. Amém, irmãos? Então precisa esse coração novo, e nesse coração novo, o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Agora vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6. Depois você pode ler, todo o capítulo 6, irmãos. Fala aqui como que nós devemos ganhar a nossa família para Jesus. Irmã Dani, a palavra de Deus me ensina como pregar para minha casa. Ensina. Amém? Ensina. Jesus era chamado do que, irmãos? De mestre. Amém? E que mestre é? É um professor. Ele quer nos ensinar pela palavra como fazermos a diferença, como ganharmos a nossa família. Amém? Ele quer nos ensinar, Ele é o nosso mestre. Lá em Isaías fala que Ele seria chamado maravilhoso conselheiro. Amém? Com quem você tem tomado conselho? Com a vizinha fofoqueira? Com aquela pessoa lá que não consegue dar certo no casamento, casou e descasou 7 vezes. Essa pessoa pode ensinar de casamento, irmãos? Não pode. Então, a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Tome conselho com pessoas de Deus. Amém? Tome conselhos da palavra de Deus. Amém? Irmã, como ganhar minha família para Jesus? Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, diz assim, ouve Israel, ouve meu povo, o Senhor, o nosso Deus, é o que, irmãos? É o que, irmãos? É único. Amém? Então, primeiramente, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Primeira coisa, amém? Tem que ouvir. Aquilo que nós ouvimos e nós guardamos vai parar onde, irmãos? No nosso coração. Escute a voz de Deus. A palavra diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ouça a voz de Deus. Não tenha outro Deus. Não tenha outro plano, não tenha outro conselheiro que vá contrário a isso aqui, a palavra de Deus. Ele é o único Senhor e Salvador. Aí o versículo 5 fala assim, amarás, pois, o teu familiar. É isso, irmãos? Primeiro eu amo meu familiar. É isso? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. De que maneira que eu devo amar a Deus, irmã Dani? Com todo o teu coração, não com um pedacinho, Não ali, irmã, eu amo a Deus assim, 10%, 20%, 30%. Não, amarás a Deus 100%. É com todo o coração. Deus não divide, irmãos, o nosso coração com o quê? Com nada. Com ninguém. Irmã Dani, eu amo a Deus. Eu venho na igreja, eu digo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Irmã, eu sinto até uma emoção, assim, uma coisa boa no meu coração. É bom sentir isso. Amém? Mas isso não quer dizer que eu amo a Deus. Jesus diz, anota aí para você ler em casa. Não é palavra da irmã Dani. Jesus diz, aquele que me ama, diz em João 14, aquele que me ama, ele faz o que, irmãos? Ele guarda os meus mandamentos. Eu só estou amando a Deus verdadeiramente quando, irmãos? Quando eu guardo
os mandamentos. Tem que praticar a palavra de Deus. Ser cristão, irmãos, não é igual colher feijão, escolher feijão. Isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, isso não quero. Não. Toda a palavra de Deus, irmãos, ela é para nós. Ela é inspirada por Deus para nos livrar da morte, para nos livrar do inferno, para nos levar pelo caminho certo. Amém? Se o pastor está pregando uma palavra, ele mostrou aqui na Bíblia, irmãos, e você não concorda, você não tem que ficar bravo com o pastor. Não tem que ficar triste, irmãos, com Deus. Não. Você tem que dizer, Jesus, o meu coração ainda não está alinhado com essa palavra. Mas me ajuda eu te amar. Me ajuda eu obedecer. Me ajuda, Deus, eu ter o meu coração 100% na tua presença. Você está entendendo, irmãos? Então não é só ficar dizendo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, é ouvir a palavra de Deus e praticar. E é eu ouvir e praticar que vai fazer eu ser diferente desse mundo. É eu ouvir e praticar, irmãos, que vai fazer eu ser luz, vai fazer eu ser sal, e vai fazer a minha família olhar para mim e dizer, opa, tá diferente. Olha, essa pessoa achei que nunca ia mudar, e Deus está mudando. Quero conhecer esse Deus também. Irmãos, eu vim para a igreja não por causa do meu avô e da minha avó que oravam por mim. Meu avô e minha avó sabiam, irmão, que eles eram de Deus. Eu sabia que o meu avô e minha avó estavam orando para mim, eles pregavam para mim, mas o pontapé, Senhor, que fez a diferença na minha conversão foi ver a mudança na vida da minha mãe. Porque a minha mãe, ela gritava, tirava as panelas dentro de casa, o fundo entrava para dentro, e ela dizia, eu vou te matar! Eu vou dar com a tua cabeça na parede até abrir. Ela gordinha, né? Ela dizia, eu vou pular em cima de ti e vou te esmagar. É sério, eu ouvia isso dentro de casa. E eu ria, tem gente que riu, né? E eu ria, ela ficava mais brava, ainda brigava mais ainda. Xingava, irmão, xingava muito, né? E quando a minha mãe aceitou Jesus, foi no velório da minha bisavó. Ela chegou em casa, ela chegou diferente. Eu brigava, eu incomodava ela, irmãos, para ver se ela ia desistir de ir na igreja. E ela dizia, filha, eu não vou brigar contigo. Tu ora que Deus vai falar contigo. Diferente, sim ou não, irmãos? Sim. Muito diferente. Muito diferente. Eu tentava tirar ela do sério, tirar ela da paciência. Mas ela estava tendo um domínio próprio, ela estava tendo uma diferença na maneira de falar. E eu vi que o negócio dela com Deus estava sério. E aquilo me alcançou, amém? Então você amar a Deus, você praticar a palavra de Deus, irmãos, vai mostrar a diferença dentro da tua casa. Aí diz assim, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, a força do teu braço, a tua capacidade. E diz, e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão aonde, irmãos? Aonde? No coração. Lembra que a irmã Dani falou? Um coração novo para guardar a palavra de Deus. Não é ficar só na Bíblia, amém? Não é ficar só na mente, não é ficar só na boca, mas a palavra tem que estar onde? Dentro do coração. Porque o coração, irmãos, ele bombeia, ele joga, ele lança para tudo. É do coração que procedem as saídas da vida. Então é no coração que precisa estar, irmãos, a palavra de Deus. Aí diz assim, versículo 7, e as intimarás, você vai passar, vai ensinar, para quem? Para os teus? Olha só que lindo. Primeiro você é de Deus, primeiro você ama a Deus, primeiro você serve a Deus, e depois aquilo que você está fazendo, você ensina para o teu filho, amém?
Você ensina para o teu filho. Como é que eu vou ensinar, irmã Dani? E delas, da palavra de Deus, falarás. No culto, sentado na tua casa. Ei, vamos agradecer a Deus aqui pelo alimento? Amém? Ei, vamos se organizar aqui, vamos limpar a casa, vamos ajeitar as coisas aqui em casa. Eu não quero limpar a casa não é bom. Tem isso, né? Ei, olha só, por que a gente limpa a casa? Porque a gente está cuidando daquilo que Deus nos deu. Olha que bonito. Olha quanta coisa Deus nos deu. Vamos cuidar daquilo que Deus nos deu? É uma maneira, o que, irmãos? De ensinar. É uma maneira, irmãos, de ensinar. Ei, não briga com o teu irmão, não briga com a tua irmã. Deus não gosta. A palavra diz que Deus detesta. Briguem entre irmãos. Isso diz em Provérbios, irmãos, né? Aí você vai ensinando como dentro de casa, na hora de levantar. Não levanta resmungando. Você está pregando para tua família. Amém? Não levanta resmungando, brigando, mas levanta louvando a Deus. Obrigado, Deus, mais um dia de vida. Mas tá chovendo, irmã Dani, obrigada, a terra estava precisando. Os fazendeiros, agricultores agradecem, a terra agradece. Amém, irmãos? Levanta assim, ó, você está pregando para a tua família. Você está pregando dentro da tua casa. É lá dentro que você ensina, que você mostra que você é o quê? De Deus. Você vai falar dela sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Amém? Vivendo, irmãos. É como? É vida na vida. Amém? É assim, você vai vivendo, você vai ensinando. Eu lembro que eu ia levar a Esther na escola, né? E eu gostava de aproveitar o tempo, botava um fone de ouvido e eu ouvindo uma pregação. Eu gosto de caminhar e gosto de ouvir pregação. E eu ouvindo uma pregação, e ela, mãe. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho uma oportunidade aqui, ó, de estar só eu e ela. O que, irmãos? Pregando, ensinando. Deixei o fone de ouvido de lado, vem cá. E aí a gente vai conversando sobre a professora, vai ensinando sobre os colegas, vai ensinando, vai falando ali. Cada dia uma pregação diferente que vai acontecendo, né? Então aproveite, irmãos, esses momentos. Para quê? Para falar, para compartilhar com a tua família o amor que você tem de Deus. Amém? Aquilo que você aprendeu de Deus. Amém? Então guarda no teu coração e ensina para a tua casa e para a tua família. Não quero me demorar aqui, irmãos, mas em Juízes tem um exemplo. Eu até nem vou ler tudo aqui, vou deixar para você ler em casa. Juízes capítulo 13. Nós vamos ver aqui sobre Sansão. Quem já ouviu falar sobre Sansão, levanta a mão. É fácil, né, irmão? Sansão era o quê? Aquele homem de cabelo comprido, né? Que usava 7 tranças e tinha uma força sobrenatural, né? Era uma força de Deus sobre a vida dele, né? Ele derrubou lá, imagina, um monte de homem com uma queixada. Olha só, né, irmãos? Fez ali um livramento muito grande aqui em Israel. Só que por detrás de Sansão tinha um homem chamado Manoá. E por detrás de Sansão também tinha uma mulher, a mãe dele, que a Bíblia nem fala o nome dela. Mas o anjo do Senhor, ele apareceu para essa mulher, né? E esse anjo apareceu para essa mulher para quê, irmãos? Para orientar como ela ia ensinar o Sansão no caminho de Deus. Olha que lindo é isso, né? Nem é citado o nome dela, mas ela recebeu instruções diretas
de como cuidar do filho, como ensinar o filho, de como deveria ser a vida do filho. E aí, eu vou ler aqui só para você entender, né? Juízes capítulo 13, versículo de número 3, fala assim, ó. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, que era estéril, né? Mas ela foi curada, restaurada e passou ali então a gerar no ventre o Sansão. E apareceu a esta mulher e disse, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás. Olha o milagre. E terás um filho. Todo filho, seja de uma estéril ou de uma mulher muito frutífera, mas todo filho é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus, é a herança do Senhor, a Bíblia diz. Quem tem filhos aqui? Você tem um milagre de Deus na tua vida. Amém? Então diz assim, que essa mulher teria esse milagre, conceberia esse filho. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Ela não podia comer, e depois ela tinha que ensinar ali o Sansão a também não comer. Por quê? Aí versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha. Ele não podia cortar o cabelo. Ele tinha um voto com Deus. Aí explica aqui, porquanto o menino será nazireu. É um voto que não pode cortar o cabelo, não pode comer lá nada que vem da uva, suco de uva, né? E ele será nazireu de Deus. Desde quando? Olha que forte isso. Desde o ventre. E diz, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Versículo 6, depois dela ouvir a explicação do anjo, como ela teria que viver e ensinar o filho dela, versículo 6, então a mulher entrou, e o que ela fez, irmãos? Falou para quem? Olha só, ela recebeu a pregação e ela repartiu, ela compartilhou. Amor, olha só, o anjo de Deus apareceu para mim, diz que nós vamos ter um filho. Esse filho vai ter um propósito de Deus, ele vai salvar, ele vai livrar Israel. E a partir de hoje, eu e essa criança temos um voto, uma consagração. Nós somos separados a Deus para viver segundo esse propósito. E aí ela explica, né? E aí o homem, ele ouve a mulher e ele faz uma oração. Versículo de número 8, pula para o versículo 8. Então Manoá faz o que, irmãos? Orou instantemente, na mesma hora, ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, o mensageiro, o anjo, né? Que o homem de Deus em que enviastes ainda venha para nós outra vez, para que, irmãos? E nos ensine o que devemos fazer ao menino, o que? Em que há de nascer. Aquele homem falou assim, meu Deus, a minha mulher está esperando um filho e eu preciso do quê? De instrução. Não é assim? Quem quando teve filho teve medo? Irmã Dani, eu vou saber trocar. A gente pensava assim, não, quem pensou? Vou saber trocar, vou saber dar banho. Se chorar, o que vai querer? Não é assim, irmãos? Imagina eu que passei longe da mãe e da sogra. Olha como eu orei. Deus me ajuda. Deus me ensina. Eu orei tanto, irmãos, tanto para André, que eu brinco que ela se criou sozinha. Quando eu olhei, ela já estava grande, já está maior do que eu.
Aí a Esther, irmãos, eu pensei assim, já tenho filho é tudo igual, eu já vou saber trocar fralda, já vou saber dar banho, já vou saber amamentar. Confiei na força do meu braço. Aí eu aprendi o que é ser mãe, irmãos. Olha que eu passei luta com essa criança. Mas por quê? Porque eu não confiei tanto em Deus. Você está entendendo? Eu não busquei tanta instrução de Deus. Filho vem com manual de instrução, irmãos? Vem. Quer dizer, não vem, você tem que buscar. Manoá buscou, ele chegou para Deus e falou assim, Deus, me ajuda. Como é que eu vou fazer com esse menino? Ora para Deus, o que eu faço com esse menino que o Senhor me deu? O que eu faço com esse menino que o Senhor me deu? Deus, como é que eu faço com esse marido, com essa mulher que o Senhor me deu? Busca da onde, irmãos? Busca onde? Na palavra, busca em Deus. Ele buscou, manda de novo aqui o mensageiro, eu preciso aprender como é que eu vou fazer. Aí diz assim, Deus ouviu, diz no versículo 9, né? E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez. A quem de novo? Ele que pediu e apareceu para a mulher. Aí a mulher disse, pera aí que eu vou chamar meu marido, não sai daí. E ela correu chamar o marido dela. Aí olha só o que diz, irmãos. Pula lá para o versículo de número 13, tá? Depois você lê em casa com calma. Não tenho tempo de pregar tudo, ainda mais na reunião do meio-dia, né, irmãos? Mas pula para o versículo 13. E disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará. Ei, eu já passei a instrução. Guarda. Irmãos, recém ela estava no início da gestação. Ela precisava lembrar durante toda a gestação. Ela precisava lembrar na hora do parto. E ela precisava lembrar quando o filho fosse o quê? Fosse grande. Você tem guardado, irmãos, a instrução que Deus tem te dado? Vou puxar a sardinha para minha brasa, tá? O nosso pastor diz, anota a palavra. Anota. Para você lembrar das instruções de Deus. Para tua casa e para tua família. Amém? Eu não tenho tempo aqui de pregar tudo. Mas lá em João 14, nós já vamos orar. João capítulo 14. Irmã Dani, eu não consigo guardar tudo, lembrar tudo. Tem gente que diz assim, irmã, eu preciso orar pela minha cabeça. Porque o pastor prega, quando eu saio ali fora, eu penso, o que foi pregado mesmo? É sério, não é nenhuma e nem duas pessoas. Quer ver que é comum? Quem é que já tentou lembrar e não lembrou? Ó, para a irmã Dani aqui, No começo eu dizia para o pastor assim, eu quero ter uma cabeça igual a tua. Irmãos, há 16 anos atrás, não tinha assim esse negócio de Bíblia online, Google, onde a gente bota aqui, pede o versículo e mostra onde é que está na Bíblia. Quando eu ia pregar, eu chegava para o pastor e dizia assim, amor, onde é que está mesmo aquela palavra assim? É sério, porque eu não achava na Bíblia, eu não lembrava onde é que estava. E eu dizia para o pastor, eu queria ter uma cabeça igual a tua. E ele falava assim, amor, não é a cabeça. Não é a cabeça. Porque Deus não é injusto. Como é que Deus vai dar mais para uns e mais para outros? Não é a cabeça, é o coração. Olha só o que diz. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo aqui, irmãos. De número 26, Jesus disse, eu vou para o céu, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou dar para vocês um consolador. Versículo 26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, o que ele fará, irmãos? Vos ensinará todas. E ele fará o quê?
que nos faz lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembra que aquele coração novo lá de Ezequiel seria um coração para guardar o Espírito e o que, irmãos? E a palavra. Qual é o teu papel? Buscar a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus e meditar na palavra. A hora que você precisar, a palavra estando no teu coração, ainda que a tua mente não lembre, mas a palavra estando no teu coração, o Espírito Santo vai te lembrar. E você, na hora certa, vai tirar para fora. Talvez você diga assim, mano, não entendo nada da Bíblia. Parei para evangelizar, falei de Deus para uma pessoa, a gente sai assim, da onde que saiu tanta coisa? Quem já passou por isso? É o Espírito Santo nos fazendo lembrar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração